Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o relator da CPI da Petrobras, deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado Luiz Sérgio, durante a apuração da CPI, mesmo também na apuração realizada pelo Ministério Público, afloraram algumas informações dando conta de que o doleiro Alberto Youssef participava intensamente de operações financeiras, de cobertura também ao tráfico de drogas. Isso pareceu que logo esse assunto saiu do noticiário rapidamente, embora seja também uma gravidade muito grande, muito grave. Quer dizer, o que há de concreto, o que se avançou nesse aspecto? Ou seja, até que ponto a CPI conseguiu apurar a participação desse doleiro em operações de tráfico de drogas? Bom, os indícios são muito fortes. E há, inclusive, sentenciados que estão sendo sentenciados por envolvimento no tráfico, que usavam o doleiro Youssef para as suas movimentações financeiras. Eu até lamento que esse viés que tanto mal faz à sociedade brasileira, às famílias, aos nossos pouco se jovens, fala disso, né? pouco se fala. Há um trecho que eles estavam grampeados. Que trecho seria este? Olha, o René Luiz Pereira, que é de Brasília, que está preso no Paraná, que é o homem que está preso como aquele que era a face ligada ao tráfico de drogas. Tem um trecho que ele está conversando com uma pessoa que usa o nome de colombiano. Então, ele diz, acontece que o Peru exporta muita polpa de frutas, que vão em barris de 180 quilos, na temperatura que leva 12 dias para descongelar. Aí o colombiano fala, então, eu mandei desenhar o piso e a tampa para se colocar 2 quilos em cada uma. Ele mandou fazer a mercadoria no molde desse tamanho. Então, todos os barris saem exatamente com o mesmo peso, todos os barris, o scanner, são tudo igual. E não diz que produto é esse que vai na tampa. Evidente. Então, a polícia... As escâncaras. Esse René é um homem do doleiro Alberto Youssef. Ele usava o doleiro Youssef para fazer a movimentação financeira para pagar essas importações que aqui são... polpa de fruta, mas que a tampa e o fundo é especial para levar 2 quilos de um produto que ele não deixa claro. Então, a sentença diz, trata-se de operação típica do mercado de câmbio e caso clássico de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Isso está na sentença. Então é dessa pessoa que operava... Também com o tráfico de drogas. Também com o tráfico de drogas, né? E a suspeita é que essa Nelma, que seria a sua laranja, operaria para o crime organizado PCC em São Paulo, também pouco tem explorado sobre isso, que se sente no direito de jogar lama em todo mundo. Aqui eu quero fazer justiça. Ele se referiu, num termo de delação, ao Aécio. Eu acho que não tem credibilidade nem ao Aécio e nem ao Lula e nem às outras pessoas que ele não apresente provas, porque não basta a palavra de um bandido. Ele tem muita coisa que ele está falando que eu acho que é verdade. Agora ele tem que apresentar provas, não basta a palavra dele. Deputado, me diga uma coisa. Esse Youssef, ele tinha um posto de gasolina ali no centro de Brasília, que era um posto estranho, um posto exótico, que dava de noite, 10 horas da noite até 5 horas da manhã, a gasolina era mais barato do que na refinaria. E era uma loucura, fila imensa e tal. E esse posto era usado para pagar algum político? Não, a operação Lava Jato por causa desse posto de gasolina. Esse era um posto de gasolina especial. Ele vendia o combustível mais barato, mas só aceitava dinheiro vivo. Então, ele era o posto de gasolina onde, num determinado momento, ele serviu para poder transformar dinheiro vivo para se pagar a propina a políticos e, pelo que vimos aqui, inclusive, a traficantes. Não, ele tinha um movimento muito grande, porque ele vendia a gasolina mais barato, mas uma das exigências é que tinha que ser
dinheiro vivo. Então, por isso é Operação Lava Jato. E ele trabalhava muito unificado com o CEF. O empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, resolveu fazer a delação premiada. Até especulava durante muito tempo que ele tomasse essa decisão ainda preso, e ele resolveu fazer isso já solto, ou seja, ainda solto não exatamente, mas com prisão domiciliar. Ele tomou essa decisão. Qual é a expectativa que se tem no governo e no próprio PT em relação? A revista Veja e outros veículos de imprensa antecipam essa delação com uma delação bombástica envolvendo o PT. Ele supostamente estaria propenso a trazer novidades, a apimentar mais esse escândalo, recaindo de maneira ainda mais grave sobre o PT. Né? Como é que o senhor analisa isso? Que tipo de expectativa o senhor tem em relação a isso? É que tem algumas revistas que deveriam mudar o nome, devia se chamar Bola de Cristal, porque eles fazem previsão de tudo. Outra questão é que alguns fatos têm pouca relevância. Por exemplo, a Operação Zelotes, que está ocorrendo, que está em curso, quase não aparece. Estão se falando de desvios de mais de 19 bilhões de reais. É muito mais do que a Operação Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato precisa ser apurado e a imprensa precisa ajudar, está fazendo o papel dela. Agora, na Operação Zelotes, precisa ser apurado e precisa ter o mesmo peso em relação à pressão e à opinião pública, precisa também acompanhar com o mesmo interesse, porque ambos são corrupção. Se precisamos lutar contra a corrupção dos políticos, contra a corrupção de empresas, contra a corrupção aonde ela esteja. Agora, o fato em si é que tudo virou, também nós vivemos a sociedade do espetáculo, então tudo precisa se espetacularizar, né? E o que nós estamos assistindo, eu acho que é um pouco isto também. E é lamentável, porque o Ricardo Pessoa está usando o direito constitucional que ele tem de fazer a sua colaboração. Eu acho importante que ele faça, que ele também esclareça os fatos, que ele também possa, pelos caminhos jurídicos, orientado por seus advogados, ver qual é o melhor caminho para se defender das acusações que ele está sendo acusado. Deputado, deixa eu lhe fazer uma questão. Olha aqui. O Ricardo Pessoa, eu conheci ele há uns 15, 20 anos atrás, ele era funcionário da OAS. Ele não era esse poderoso, rico, dono de 3 grandes construtoras, que tem uma relação assim grande com o poder como tem hoje. Eu não creio que ele consiga avançar mais, o senhor pode saber mais, se ele tem realmente alguma relação com o Palácio, se ele teve algum outro tipo de contato para montar esse cartel gigantesco. Esse cartel não é fácil de montar um cartel de 14 empresas. Agora eu queria te fazer só uma pergunta, além dessa. O Janot, você acha que deve convocar o Janot ou não? Não, porque, olha, nós temos que trabalhar na linha de que a CPI não pode ser nem instrumento de disputa política, que ela ocorre e vai ocorrer, mas tem que ocorrer dentro da normalidade da disputa política, que é permanente. Mas ela não pode ir numa linha que seja uma linha de enfrentamento de um poder contra o outro, né? Então, eu tenho um posicionamento contrário à convocação do Janot, do Procurador-Geral, porque eu acho que... O que você acha das críticas que o presidente da Câmara dos Deputados tem feito a ele, de que ele está, na verdade, sendo seletivo na escolha das pessoas que vão ser investigadas, e mais do que isso, o que você acha também da decisão do presidente da Câmara de comparecer espontaneamente à CPI da Petrobras para se antecipar, prestando esclarecimentos sobre o suposto envolvimento dele? O senhor acha que, na verdade, ele sanou todo tipo de dúvida que há em relação a ele, Eduardo Cunha? Não, há primeiro, a ida dele da CPI foi um ato de ousadia e de coragem, que é um pouco a marca do Eduardo Cunha. As pessoas podem gostar ou não gostar, concordar ou discordar, mas ninguém vai negar a sua ousadia e a sua capacidade de ir à luta, como se diz na gíria popular. Então, foi um ato de coragem. Segundo,
ele faz uma crítica que eu acho procedente, porque ele diz, se o simples fato de ter sido citado precisa abrir um inquérito para ser investigado, teria que ser para todos, não pode ser para uns e outros não. Então, nesse aspecto, o Janot avalia o procurador-geral que ele viu aquilo que tinha mais consistência, ele mandou investigar. O que tinha pouca consistência, ele resolveu já de pronto arquivar. Mas aí é um juízo de valor do Eduardo Cunha, enquanto deputado e presidente da Câmara, que é um juízo de valor, e um juízo de valor do procurador-geral, que as pessoas vão concordar e vão discordar. Não haverá nunca um consenso em relação a isso, porque a questão já está muito clara, é um juízo de valor de cada um. Deputado, depois da CPI da Petrobras, depois dessa sequência enorme de escândalos, depois de tantos problemas envolvendo o PT e até mesmo do desgaste que está ocorrendo nesses primeiros meses do governo Dilma, com tanta turbulência política e tal, que PT é esse que vai sair dessa refrega? O partido vai mudar? Rapidamente, que nós estamos acabando o programa, mas que transformação o partido será obrigado a fazer para sobreviver com tanto problema? Não, há aqueles que lutam para eliminar o PT do quadro político brasileiro. Não é a primeira vez. A nossa própria história é uma história de resistência. Precisamos fazer uma autocrítica de que houve erros e equívocos, e a melhor maneira de se superar um problema é reconhecendo que houve erros e equívocos. Agora, um partido é feito de pessoas e nós não podemos julgar um todo pela parte. Em relação à pergunta aqui do Walter anteriormente, quando ele fala do Ricardo PC da UTC, isso não tem relação nenhuma com o Palácio do Planalto. Possivelmente tenha sido muito mais pela sua articulação do que da sua relação, até porque ele tinha relação com o governo federal, mas nos estados ele tinha relação com os governos estaduais que eram da oposição. Deputado Luiz Sérgio, foi um prazer enorme. Eu que agradeço por essa... aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por ter comparecido obrigado também. Mas você acha que o deputado é mais mineiro do que carioca? Eu sou angrense de Angra dos Reis. Com São Paulo. Caiçara. Caiçara, exatamente. E ali era uma estrada que trazia ouro de Minas Gerais, tinha os Então a relação com os mineiros era por ali, né? O ouro vinha de Minas Gerais e escoava ali pelo mar de Angra dos Reis, não é isso? Tinha uma rodovia imperial ali que cumpria esse papel. Eu estou mais para os índios Guarani e Caiçara da beira do mar do que para mineiro. Muito obrigado mais uma vez. Com todo respeito aos mineiros. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.